A minha missão com esse vídeo é te explicar da forma mais rápida que eu conseguir o que você precisa fazer para destravar o seu listening. Se você tem dificuldade em entender o inglês falado, se você escuta um filme, escuta uma palestra, o que seja, e você pega só algumas palavras soltas e você não consegue entender, o meu objetivo aqui é te explicar por que você não consegue entender e o que você precisa fazer para você conseguir entender, tá? Vou te falar vários pontos chaves que são muito importantes para você destravar o seu listening. Tá? Inclusive, você sabia que essa dificuldade de entender o inglês falado é um dos problemas que mais afeta os estudantes de inglês? É uma das dificuldades da maioria dos estudantes? Uma pesquisa feita com mais de 3.000 estudantes de inglês mostrou que 53% deles apontaram essa dificuldade de entender o inglês falado como a principal dificuldade. Você provavelmente já se perguntou, por que eu consigo ler as coisas em inglês, consigo ver ali quando está escrito, mas quando alguém fala, eu não entendo. Quando o nativo fala, parece que é outra coisa que ele falou, uma coisa nada a ver com o que está escrito ali. Por que acontece isso? Outra coisa também, você tenta ler a frase e fica estranho, você não soa que está natural. Por que você vê a frase escrita, escuta a pessoa falando e não consegue reproduzir, não consegue pronunciar? Essas foram perguntas que eu também fiz quando eu estava aprendendo inglês. Eu comecei a aprender inglês com mais ou menos 9, 10 anos de idade. Então, lá com 9, 10 anos eu comecei a procurar tudo que eu podia. Era livro, vídeo na internet, tudo que eu pudesse para aprender inglês. Né? Até um panfleto que eu pegasse numa loja, por exemplo, que tinha algum trecho escrito em inglês, eu tentava traduzir aquilo para poder aprender. Então eu fui estudando inglês, correndo atrás, me aperfeiçoando, procurando aprender o máximo possível, mas chegou um momento que eu me deparei com uma barreira, que foi justamente essa de entender o inglês falado. E eu fiz justamente aquelas perguntas que eu falei no início. Por que eu consigo ler e quando alguém fala eu não entendo? Soa como outra coisa. E por que também eu não conseguia pronunciar corretamente as coisas? E eu ficava com essa pergunta e essa dúvida e eu queria saber como que eu ia solucionar isso. E aí eu comecei a correr atrás da solução específica desse problema, de resolver o listening. E, depois de muito pensar e pesquisar, eu descobri. A questão era que eu estava associando o som errado às palavras que eu tinha aprendido. Então, de novo, o grande problema do listening, qual é? É associar os sons errados às palavras que você já conhece. Eu vou te explicar por que isso acontece. Olha só, quando você aprende uma língua, né, vamos supor que você fala apenas uma língua, ou talvez você fale mais de uma língua, mas vamos supor que você fala apenas o português. Você se treinou a vida inteira para aprender os sons do português. Então, quando você era criança, né, você começou a aprender os sons lá das letras, aí depois das sílabas, passou para as palavras, e o seu cérebro foi associando aquelas informações dos sons com as letras, com as sílabas, com as palavras. E aí você foi aprendendo, foi falando e você desenvolveu o português fluente. Né? Hoje você é fluente em português, você fala normalmente, sem o menor problema. Então por que quando você vai falar o inglês não dá certo? Porque veja bem, você está associando os sons do português ao inglês. Isso de maneira passiva. Então, quando você escuta alguém falar uma coisa, o seu cérebro ele faz isso de maneira automática. Ele tenta associar aquilo que foi falado aos sons do português. Mas se você associar aquilo ao som do português, a frase que vai ser montada, de acordo com esse som que você associou, não tem nada a ver com a frase real, porque os sons do inglês são outros sons. Então você escuta como se fosse só um som, só um barulho que não faz sentido. A pessoa fala um monte de coisa, né? Não faz o menor sentido. Não faz sentido porque o seu ouvido não está afiado, não está calibrado para entender e captar os sons específicos que não são os sons do português. O inglês tem muitos sons que o português também tem, mas tem outros sons que são específicos do inglês. E tem ainda outros sons que eles aparecem no meio da frase, que não são sons assim isolados, mas que acontece quando você junta as palavras. Então veja bem, você treinou a vida toda para captar e produzir os sons do português. Agora, quando você tenta aprender uma nova língua, você está tentando aprender o inglês, existe aí uma dificuldade do seu cérebro interpretar aqueles sons novos e trazer para o mundo do inglês, vamos chamar assim. Você está já com o seu português automático e isso no final acaba atrapalhando a história, né? Ó, um exemplo aqui bem simples de um som, uma diferençazinha sutil, mas só para você perceber uma diferença do português para o inglês. Olha para essas duas palavras que estão escritas na tela. Assim, também. Bem simples. Perceba o final dela. Assim. Tá vendo que a gente pronuncia com a boca aberta, né? Assim. Também. Fica um som in, em. Mas no inglês, o som do M no final da palavra, ele não é pronunciado dessa forma. Ele é pronunciado com a boca fechada. Por exemplo, nas palavras cam, stem,
seem. Você percebeu que no final, para pronunciar o M, eu fechei a boca? Cam, cam, stem, seem. Então, o som do M no inglês é um pouquinho diferente do som do M no português no final da palavra. Essa é só uma pequena diferença. Existem muitas diferenças que acontecem no inglês. Então perceba, se você não prestar atenção nessa pequena diferença, o seu cérebro, quando ele está ligado no modo português, ele sempre vai associar o som do M com esse som com a boca aberta no final. Assim, também, né? Porque você tem que conscientemente estudar ou perceber, ou alguém te falar isso, que o som é um pouquinho diferente. Agora, imagina cada sonzinho específico de cada variação de palavra que acontece no inglês e você não sabe disso. Você está cheio de informações, de sons do português, e quando você tenta entender o inglês, você não vai entender, porque na hora que você escuta aquilo, seu cérebro tenta fazer sentido com uma coisa, né, que está sendo falada em inglês, mas com sons do português, porque está no modo automático do português. Muita gente por aí fala que para você aprender inglês, você precisa escutar para você aprender igual os bebês, né? Porque o bebê ele fica escutando e aí ele capta aquele som e daí depois ele começa a falar. O que isso está correto, né? O bebê ele aprende primeiro escutando, ele vai captando ali e vai aprendendo. Mas então por que se você só usar esse método não dá certo quando você já é adulto? Porque veja bem, o bebê e o adulto estão em contextos diferentes. Primeira coisa, o bebê não sabe nenhuma língua. Ele não tem nenhum idioma já na cabeça dele. O adulto ele já sabe pelo menos um idioma. Você fala português. Então você já tem um idioma ali, você já tem uma série de associações que estão feitas dos sons que você conhece com as sílabas, as palavras, os símbolos que você conhece. O bebê não. O bebê está ali como se fosse com a folha branca. Então ele vai simplesmente escutar as coisas, receber a informação e vai se adaptar àquelas informações, aqueles sons e associar a língua que ele for aprender. Isso acontece em qualquer país que o bebê nasce, ele vai conseguir simplesmente associar os sons tranquilamente sem o menor problema. O que acontece com os adultos? Quando eles começam a aprender inglês, aí, lembra do português, no modo automático? O português está ativado. Então, quando você está escutando o som em inglês, o português está ali no meio atrapalhando. Então, você tenta captar o som em inglês, mas o seu cérebro ativa o modo português. Aí tudo que você escuta em inglês, ele tenta transformar para o seu conhecimento de sons em português, como se fosse uma biblioteca de sons. Você tem os sons associados do português, né, que você conhece, o som da letra A, da letra B, da letra C, o som das sílabas. Então, tudo que você escuta é uma coisa automática, isso é inconsciente. Seu cérebro automaticamente ele tenta fazer sentido com os sons que você já tem na sua mente. Então, se você não aprender os novos sons, como que você vai destravar o seu listening? Se a sua mente está sempre interpretando os sons que você escuta e trazendo para o português. Você está vendo que está faltando informação ali para você conseguir captar os novos sons? Ou seja, você não consegue entender o inglês falado porque você, no final da história, não sabe os sons que estão sendo falados e a associação desses sons com o que está escrito. Que é mais fácil, né, da gente ver o que está escrito. Então, o que você precisa é aprender quais são esses sons, adicionar esses sons à sua biblioteca de sons, vamos chamar assim, e aí pronto, aí você vai ter os seus sons ali do português na sua mente e você vai ter os novos sons do inglês. Aí você vai estar com o seu ouvido calibrado para você conseguir entender e aí vai tudo fazer sentido. Tá percebendo? Então, de novo, você está vendo como que saber português, né, pode atrapalhar o fato de você saber outra língua? Não é só português, o estudante, a pessoa lá que fala francês também teria essa dificuldade. Qualquer língua. Saber uma língua atrapalha você saber a segunda língua se você não abordar isso da forma correta. Se você não tiver a perspectiva correta. Porque a primeira língua ela vai estar ativada no modo automático. O primeiro idioma vai estar no modo automático. Quando você tenta receber um segundo idioma, o primeiro idioma entra em ação e atrapalha a aquisição do segundo idioma. Entendeu? É como se fosse aquela história do copo cheio. Você já está com o copo cheio, você precisa esvaziar o copo. Mas nesse caso não seria bem esvaziar o copo. Você precisa pegar esse copo cheio, deixar ele um pouquinho de lado e pegar um novo copo para você colocar o inglês agora. Não é uma questão de substituir, é uma questão de adicionar, expandir. Então, deixa o copo do português ali de lado e você vai ter um novo copo agora para você encher ele com o conhecimento dos sons do inglês.
as novas associações dos sons do inglês. Faz sentido para você? Fica óbvio, né, que sabendo que você tem que associar os sons corretos do inglês às palavras, às letras, às sílabas das palavras escritas. E se você associar os sons corretos, você vai conseguir entender. Fica claro para você que é um problema de calibração, vamos dizer assim? É como se o seu equipamento auditivo não está calibrado para captar os sons do inglês. Como se fosse assim, imagina um detector de metais, aquele detector de metal que passa lá na praia, né, para achar algum objeto metálico, alguma coisa. Aquele detector de metais está calibrado para captar o quê? Metais, óbvio, né? Detector de metais. Agora imagine que uma pessoa ela quer encontrar algum plástico ali e ela usa um detector de metais. Vai dar certo isso? Ela está procurando plástico com detector de metais. Isso não faz o menor sentido. Mas, na aprendizagem do inglês, é isso que muitos alunos fazem. Ele está tentando captar o plástico usando um detector de metais. Ou seja, ele está tentando captar o inglês usando o ouvido dele, que no momento é um detector de português. Fez sentido? Como que você vai detectar o inglês, detectar os sons do inglês, se você está com seu ouvido sempre ligado no modo português, no modo sons do português? Você não vai conseguir detectar, porque o que for falado não vai fazer sentido para você. Então você precisa adicionar novos sons à sua biblioteca mental de sons para você expandir o seu vocabulário de sons e aí você vai conseguir captar os sons do inglês, você vai conseguir detectar o que foi falado. Ele vai falar uma coisa, você vai detectar aquilo, vai fazer sentido para você e aí você vai entender. Tá fazendo sentido isso? Se fizer sentido, você deve estar falando assim, meu Deus, como que eu não sabia disso? Isso é uma coisa óbvia até, né? Depois que você entende, antes de você entender, parece um mistério. Mas depois que você chega a essa conclusão, você, caramba, simplesmente esse conhecimento faz as coisas destravarem, né? Claro, você precisa também ainda aprender os sons. Mas só de você saber disso, você agora consegue conscientemente colocar o português num nível mais, né? Deixa ele mais quieto ali do lado e você abre a sua mente, você expande a sua mente para captar os sons do inglês. Você cria um espaço mental ali, como se fosse no computador, você cria uma nova pasta ali para você colocar agora os sons do inglês. Você se torna receptivo às informações dos sons do inglês. Olha que coisa interessante. Tem gente que nunca aprende isso e aí fica sempre com o português no meio do caminho, atrapalhando o inglês, e aí, percebe? A informação tenta entrar no inglês, topa no português, detector de português. Aí não faz sentido. Agora você, solta um pouco o português, deixa ele de lado, deixa ele tranquilo ali. Limpe a sua mente, né? Deixa agora ela com espaço ali para poder... Opa, tem novos sons que eu preciso aprender. Eu vou aprender esses novos sons e vou, como se fosse criar agora um detector de inglês. Seu ouvido vai virar um detector de inglês. Detector de sons do inglês. Você vai ficar fera em detectar os sons do inglês e associar com as letras, sílabas e palavras do inglês. E frases também. Ok? Então, isso é extremamente importante de entender. Muito bem. Então agora você deve estar se perguntando: e como que eu faço isso? Como que eu faço para instalar os novos sons, vamos dizer assim, né? Para você aprender esses novos sons do inglês? E aqui que entra a parte que é um pouco contraintuitiva. Para você aprender os novos sons, você vai treinar a sua pronúncia, né? Por que você vai treinar a sua pronúncia? Porque para você pronunciar corretamente, você precisa primeiro entender o som correto. Então, ao treinar a pronúncia, você precisa captar o som correto para você produzir o som correto. Então, treinar a pronúncia resolve dois problemas de uma vez. Você melhora o seu listening, porque você vai ter que aprender cada unidade sonora ali para você pronunciar corretamente, e ainda melhora a sua pronúncia. Percebeu? Então, ao treinar a pronúncia, você vai ter que entender o som correto. Entendendo o som correto, você vai melhorar o seu listening. Melhorando o seu listening, você vai ficar com o ouvido mais afiado, porque quanto mais sons você aprende, mais fica fácil de aprender os próximos sons. Então seu ouvido vai ficar mais afiado. Se o seu ouvido vai estar mais afiado, você vai ter mais facilidade de treinar a pronúncia, porque você vai captar mais rápido os sons que você conhece. E se você melhora ainda mais a sua pronúncia, você melhora ainda mais o seu listening, que melhora a sua pronúncia, que melhora o seu listening, que melhora a sua pronúncia. Então você fica nesse ciclo e cada vez você vai ficando melhor, certo? Então você vai treinar a pronúncia. Para isso você vai precisar entender o som correto. Isso vai trazer para você uma melhora no seu listening. Você vai ficar com o ouvido mais afiado, você vai ter mais facilidade no treino de pronúncia
que vai novamente levar uma melhora no seu listening, que vai deixar o seu ouvido mais afiado, e assim sucessivamente, até você conseguir entender os filmes, as séries, as músicas, as palestras, ok? E você vai então conseguir entender o inglês falado. Tá percebendo? Então, primeira coisa, esse não é um processo que todo mundo vai levar ao mesmo tempo. Cada pessoa aprende no ritmo, tá? Você tem que passar por essas etapas para você ir melhorando. Isso depende também do tempo que você vai dedicar estudando por dia, o tempo que você vai ter exposição à língua. Mas, você só escutar um áudio, se você não estiver ciente dessas coisas que eu falei aqui hoje, para você começar a absorver os sons do inglês e entender como eles funcionam, se você não tiver consciência disso, o modo português vai ativar inconscientemente e você vai ficar patinando ali no inglês, não vai conseguir entender o que está sendo falado, e vai levar anos até o seu ouvido se acostumar, tá? E não precisa disso. Essa é até uma vantagem, né, em relação, comparando, né, a forma que o adulto aprende e a forma que o bebê aprende. O adulto, ele já tem um idioma. Então, na verdade, você tem que, em vez de transformar isso num empecilho, numa coisa que está atrapalhando, você tem que usar isso a seu favor para você aprender mais rápido. O bebê, ele precisa passar por todo o processo de acostumamento, vamos dizer assim, para ele poder, né, entender aquilo, fazer sentido com as palavras. Você não, você já tem um idioma na sua mente, ou talvez mais de um, talvez você vale mais de um idioma já. Você, então, tem que usar isso a seu favor. Usar esse conhecimento que você já tem para aprender mais rápido. E não deixar que isso seja uma dificuldade, um empecilho para você aprender mais devagar. Vamos lá, para essa aula ficar então mais prática, vamos ver aqui alguns exemplos. Leia isso que está escrito aqui na tela. Olha só. Se você falou help her, tá? Mais ou menos assim, help her. Você está pronunciando sons desnecessários. Por quê? Porque em inglês, nessa frase aqui, escute como ela vai ficar pronunciada. Helper. Helper. Percebeu? Helper. O que eu fiz aqui? Eu falei help, per. Dois sons. Helper. Por que isso acontece? Porque no inglês, palavras como her, him, his, que são pronomes que começam com H, eles têm uma tendência, esse é um padrão que acontece no inglês, de você tirar o som do H, o H fica completamente mudo e você conecta com a consoante da palavra anterior. Claro, se ela começar com uma consoante. Então, olha só, help termina com som de P. Como aqui é her, então você vai tirar o som do H e vai simplesmente conectar com er. Aí vai ficar helper. 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 Então, a partir de agora, você tem que adquirir essa informação de que, opa, o H muitas vezes ele vai ser eliminado nessas palavras aqui e vai conectar com a letra anterior. Então, quando ele falar helper, são duas palavras, help e her, que ficaram ali no padrão do som do inglês. Fez sentido para você? Vamos ver mais alguns exemplos. Veja essa outra frase. Se você pronunciar palavra por palavra, vai ficar assim. Can you help her? Can you help her? Tá? Agora, se você pronunciar com os sons do inglês, vai ficar assim. Can you help her? Can you help her? Can you help her? Can you help her? Percebeu que é muito mais rápido? Então, o que aconteceu aqui? O can you, quando você fala mais rápido, ele vai ficar simplesmente um can, e o you, às vezes ele vai se tornar simplesmente um ya. Kenya, 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 help her, can you help her? Can you help her? Can you help her? Ok? Eu posso até tirar esse e daqui, porque é quase que um kne, 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 kne. Can you help her? Can you help her? Repita. Can you help her? Então, olha só. Este é o som que está associado a esta frase no inglês. Mas se você associar os sons do português, você vai ficar tendencioso ou tendenciosa a falar Can you help her? Can you help her? O que acontece com muitos alunos? Eles pensam assim, ora, para eu ser entendido, eu tenho que falar todas as palavras inteiras, porque daí a pessoa vai entender todas as palavras inteiras e vai ser mais claro para ela entender. E isso está incorreto, tá? Na verdade, quando você fala todas as palavras inteiras, fica mais difícil para a pessoa acompanhar e montar um raciocínio rápido. A gente tem uma tendência melhor de escutar quando as coisas são faladas mais rápidas, as informações chegam já como um bloco. Então, o nosso ouvido, ele está muito, para o português, ele está muito acostumado em receber as informações rápidas. Imagina se eu fosse falar
toda essa aula, palavra por palavra. Imagina como ia ficar super lento para você entender. Porque o cérebro ele tem uma capacidade de entender impressionante. Ele entende muito rápido. Então, quando você fala devagar, você está, na verdade, prejudicando o entendimento. Uma coisa que você tenta fazer para poder aumentar o entendimento da pessoa, fica pior. Quando você fala juntando tudo, com os sons, todos juntos, tá? É claro que tem regras para fazer isso aqui. Você não vai fazer isso aqui e sair juntando de qualquer jeito. Não. Tem o jeito certo de você fazer isso. Fica muito mais fácil para quem vai entender. E fica muito mais natural. Você já observou que na natureza tudo é feito da maneira a gastar menos energia possível? Quando a água de um rio vai escorrer por algum lugar, que caminho que ela escolhe? O caminho mais fácil, o caminho com menos barreiras. Uma raiz de uma planta, ela não vai procurar o solo mais duro para ela tentar passar. Ela tenta achar o solo mais macio para a raiz poder crescer. Ela vai se adaptar. Para falar inglês também, você precisa procurar a forma mais natural possível. E falar fazendo, nesse caso aqui, as chamadas conexões, é uma forma mais natural, que fica mais fácil de falar, né? Quando você se acostuma, você percebe que é mais fácil você falar assim do que você falar de forma separada. Você percebe que você gasta menos energia para falar assim, fica mais fluido e para quem vai escutar é mais fácil de entender. Então veja como você só tem benefícios quando você treina a pronúncia. Para você melhorar o seu listening, você melhora tanto para você, fica mais fácil de falar, fica mais natural, você consegue falar de forma mais tranquila e mais confiante. E quem está escutando, escuta de maneira mais clara e entende de forma mais rápida. Percebeu? Ou vamos ver aqui mais um exemplo. Can you help her lift the box? Can you help her lift the box? Você percebeu que eu não falei todos os sons que estão escritos aqui, palavra por palavra? Can you help her lift the box? Perceba que em lift eu não pronunciei o lift todo. Por quê? Porque aqui eu tenho um som de T e aqui eu tenho o som do the. O som do T ele é um pouco próximo do som do the. O the, quando a gente fala mais rápido, ele fica com um som quase que de D. The. E o som do D é próximo do som do T. Então o que vai acontecer? Esse T ele vai ficar mudo e eu vou falar simplesmente lift the box. Tá? Então vai ficar assim. Can you help her lift the box? Lift the box. Essa letrinha aqui ela representa o som como se você fosse falar a letra A, mas você fala a letra O. A, box, box, tá? Então, can you help her lift the box? Can you help her lift the box? Percebeu? Você está eliminando os sons desnecessários, está falando de maneira mais natural, assim como as coisas ocorrem na natureza, e fica mais fácil para quem vai entender. Mais um exemplo, veja esta frase. Como que você pronunciaria essa frase? Agora, escute. Tell her, I'll help her. Tell her, I'll help her. Então, o que eu falei? Eu falei, tell her, I'll help her. Tell her, I'll help her. A gente ainda pode juntar esse som aqui, ó, do R com o A. Tell her, I'll help her. 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 Fica muito mais rápido, muito mais fluido. Você elimina os sons desnecessários e você consegue se comunicar de maneira mais fluida e fica ainda mais fácil para quem vai entender. Inglês é uma coisa que você aprende quando você tenta, tá? Então é muito importante que você pegue o seu caderno, pegue um lápis, uma caneta e tente escrever as frases antes de eu escrever aqui. Eu vou rodar cada frase algumas vezes e é muito importante que você tente escutar e tente entender, tá? Esse treino é um treino muito poderoso, é um treino que muitos alunos não tiram o tempo para fazer, tá? Então, eu quero que você tente escutar e tente escrever para você estar treinando seu listening. Então, atenção. The magician created the perfect illusion. 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 E aí, conseguiu entender? The magician created the perfect illusion. The magician created the perfect illusion. Então, o que é magician? Magician. The magician. Vamos lá. The magician. Então essa é uma palavra, olha só que interessante. Esse finalzinho aqui, cian, não é pronunciado como cian, com C, e sim com som de shan. Então, the magician. The magician. The magician. Perceba também que o G é pronunciado como J, the magician.
The magician. Ó, com esse comecinho, tente entender agora o resto da frase. The magician. The magician created the perfect illusion. The magician created the perfect illusion. The magician, o mágico, o quê? Created the perfect illusion. The magician created the perfect illusion. E aí, você conseguiu entender? O mágico criou a ilusão perfeita. Então, o mágico criou a ilusão perfeita. Vamos analisar aqui a pronúncia dessa frase. Então, nós temos aqui essa primeira palavra, magician, onde você pode observar aqui essa terminação. Shan, deixa eu colocar aqui, vamos colocar dessa cor. Essa terminação cian não é pronunciada como cian, e sim como shan. Shan, ok? Magician. Como, por exemplo, na palavra politician. Então, não é cian, e sim shan. Magician, politician. The magician created. Observe que aqui vem do verbo create, ok? Create, que tem um som de T no final. Create. Mas, como a gente tem depois aqui o ED, é muito comum, né, o T entre vogais ele ficar com esse som, né, do rareriroru, ou até mesmo um som de D quando você fala de forma mais suave. Então, the magician created. É como se tivesse um yay aqui, tá? Então, você fala a pronúncia do cre, e depois o A vai ficar created. Ok? Esse D duplo aqui pode ser um som, né? Um pouco do D, ou como o rareriroru, tá? Que é o D falado rápido. Então, created. The magician created the perfect. Lembrando que este símbolo aqui é o TH vozeado, ok? Então, você finge que vai falar o Z, Aí você coloca a língua entre os dentes. The. Lembrando que falando um pouco mais rápido, né? Esse som ele fica reduzido e fica basicamente um som de D mesmo, tá? The. Então, no meio da frase, muitas vezes ele vai soar como um D e é assim mesmo. Então, the magician, a tônica aqui no G, created the perfect, com a tônica no início, perfect, ok? Inclusive, essa daqui é uma palavra que ela pode também ser pronunciada como com a tônica no final, perfect. Mas aí seria um verbo, tá? Perfect, adjetivo. Perfect, aí vira o verbo, né? Aperfeiçoar. Então, perfect. São duas palavras. Uma é adjetivo, perfeito, ou perfeita, e perfect. Então, essa aqui tem a tônica no início, perfect, e essa aqui é a tônica no final, perfect, tá? Então, muito importante você aprender essas palavras que têm mudança na entonação. Deixa eu até colocar assim, vou sublinhar que vai ficar melhor. Essa aqui, perfect, adjetivo, perfect, verbo, tá? To perfect, quando você aperfeiçoa algo. Então, é muito importante você aprender palavras que têm uma mudança de pronúncia, tá? Então, aqui na aula vai ter algumas outras palavras também que a gente vai ver, que dependendo de como você pronuncia, ela pode ser substantivo, ou pode ser também adjetivo, e pode ser também, né, verbo, ok? Então, de um lado vai estar como substantivo ou adjetivo, e do outro lado como verbo. Então, the magician created the perfect illusion. Essa é a terceira palavra aqui, que tem uma pronúncia um pouquinho diferente, né? Illusion. Observe que esse final zion não é, de fato, zion, e sim jan. Então, esse é outro final que você tem que se acostumar, tá? Então, o final zion não é zion, e sim jan, ok? Som de J mesmo. É um padrão do inglês e só resta se acostumar, ok? Então, the magician, repita, the magician created the perfect illusion. Lembrando que você pode conectar esse som do T, né, com esse som do E. Perfect illusion. Tom de T e som de vogal aqui depois, tá? The perfect illusion. The magician created the perfect illusion. Muito bem. Essa foi a primeira frase. Vou colocar aqui mais uma vez para que você possa observar que vai estar mais fácil de entender.
The magician created the perfect illusion. The magician created the perfect illusion. The magician created the perfect illusion. Muito bem. Então veja bem, de forma prática para você deixar aí anotado e você saber o que você precisa fazer. Quais são os passos que você precisa tomar para você entender os sons do inglês, aplicar, destravar o seu listening e também destravar a sua pronúncia. A primeira coisa é que você precisa entender os sons de letras isoladas, certo? Você tem ali sons específicos no inglês, tá? Os sons das vogais são específicos, A, E, I, O, U. Eles vão mudar de palavra para palavra. Tem várias variações. Você precisa aprender sons específicos de letras também do inglês. O som do L, o som específico. O som do M, o som do TH. Certo? E muitos outros sons do R, do H. Tem muitos outros sons, combinações desses sons. Então a primeira coisa é você aprender os sons isolados. Certo? Depois você precisa aprender os sons das palavras isoladas. Você precisa aprender, por exemplo, as sílabas tônicas das palavras. Que é muito importante você ter atenção com a sílaba tônica. Esse é um ponto que muitos alunos erram, pronunciam a palavra com a sílaba tônica. Imagina se eu fosse falar, em vez de falar helicóptero, eu falasse helicóptero. Imagina que eu chegasse aqui para você e falasse assim: Bom dia, hoje você vai aprender inglês. Você percebeu como ficou bem estranho? Por que ficou estranho? Porque eu mudei a tônica das palavras. Em vez de falar hoje, eu falei hoje. Em vez de falar você, eu falei você. Hoje você vai aprender inglês. Olha como fica estranho. Agora imagina você falando inglês, soando desse jeito, sem saber. Olha como seria estranho. Você nem imagina que está falando dessa forma, mas quem está escutando está tendo essa perspectiva. Troca os papéis aí e entende a perspectiva de que a pessoa que vai estar escutando você falar desse jeito. Se você não souber as sílabas tônicas. Então, muito importante você ter atenção com as tônicas nas palavras isoladas, tá? Sons de palavras combinadas, como a gente viu, Se você tem lá o help e o her, você não vai falar help her, help her. Não, você vai falar helper, helper. Você vai combinar os sons. Existem diversas combinações no inglês que vão deixar a sua fala muito mais fluida e o seu entendimento muito mais, seu ouvido vai ficar muito mais calibrado, muito mais afiado para entender o inglês falado, certo? E por fim, você precisa aprender a entonação. O que é entonação? Entonação é como se fosse a música da sua fala. Ela tem a ver com os graves, os agudos, quando você coloca uma palavra com mais ênfase, as palavras que você fala com menos ênfase. A gente não fala todas as palavras com a mesma força. Tem palavras que elas ficam reduzidas na frase. Por exemplo, se eu falo que a frase The car is on the street, eu não falo todas as palavras com a mesma entonação. The fica reduzido, car fica mais forte. The car is on the street. Car fica mais forte, street fica mais forte. Essas outras palavras aqui, que estão simplesmente auxiliando para eu construir a frase, elas ficam mais reduzidas. Tá? Esse é um dos aspectos da entonação. Então tem vários aspectos na entonação, com relação a tônica, a ênfase, ao ritmo que você dá, a musicalidade que você coloca nas frases, que faz com que você fique com o seu ouvido mais esperto para entender o que está sendo falado. Às vezes, a mensagem não é transmitida só pelas palavras. Na verdade, quase nunca. A maioria das vezes, a mensagem é transmitida também pela entonação que você coloca. Você pode colocar uma entonação mais de certeza, de dúvida, de ironia, de sarcasmo. Então, grande parte do que se fala é transmitido pela entonação e não simplesmente só pelas palavras. E se você fala uma coisa com a entonação errada, você pode estar transmitindo uma ideia errada, sendo que você não queria. Por exemplo, você quer falar uma coisa demonstrando certeza. Se você usar a entonação errada, você vai demonstrar o quê? Dúvida. E aí, num contexto que era, por exemplo, uma entrevista de emprego, se você fala com a entonação de dúvida a entrevista inteira, já pensou o que acontece? A pessoa que está entrevistando vai pensar, ué, ele não sabe de nada? Está com dúvida em tudo? Então veja a importância da entonação para você conseguir entender o inglês e falar também melhor, certo? Então, se você entender essas 4 coisas, e tem também o 5º passo, que seria você juntar tudo. Juntar tudo, essa é a parte mais difícil. Você precisa juntar toda essa parte aqui dos sons com também a entonação e aí você vai conseguir falar e entender de maneira muito mais precisa.
E foi pensando em tudo isso que eu criei o Listening Confiante, um curso rápido onde eu juntei tudo que você precisa para reeducar o seu ouvido a captar os sons do inglês e destravar tanto o seu listening quanto a sua pronúncia. Ou seja, você vai ter um ouvido afiado para o inglês, um ouvido calibrado para conseguir captar os sons e entender o inglês falado. E para quem é o curso? O curso ele é para você se você escuta o inglês e parece que não faz o menor sentido, ou não fez o menor sentido o que foi falado. Certo? Então, você escuta e não consegue ali captar o que foi falado. Ou você entende uma ou outra palavra, você entende um pouco, mas sente que pode melhorar. Para você que tenta pronunciar o inglês e parece que sai tudo errado. Você escuta uma pessoa falando ou você lê alguma coisa e você não sente natural. Você tenta pronunciar e sente que não está indo ali. Né? Para você que trava na hora de falar por não saber pronunciar certo. Você vai falar alguma coisa, dá aquela duvidazinha na hora de falar, aí você vai e não fala, fica gaguejando justamente por causa da dúvida na pronúncia, entendeu? Eu sei como é, porque eu passei por essas etapas aqui, né? Teve uma época que eu não conseguia, eu escutava, não fazia o menor sentido, depois eu melhorei um pouco, senti que podia melhorar mais, eu tentava pronunciar, ficava muito estranho, até quando eu gravava e quando escutava achava aquilo horrível que eu tinha falado, e também travava por não conseguir falar. Então, se você se identifica com qualquer uma dessas coisas, o curso é para você. E o que é então que você vai aprender no curso? Você vai aprender justamente aquilo que eu comentei na aula. Você vai aprender sons de letras isoladas, ou seja, os sons das vogais, sons de consoantes, sons de combinações, tá? Que no português vão ter um som, mas no inglês tem um outro som. Se você não souber esses sons, você acaba se confundindo, entendendo a palavra errada e não consegue captar o inglês. Você vai aprender padrões de palavras isoladas, padrões de sílaba tônica, terminações de palavras, várias situações ali que tem palavras que em português, se você pronunciar usando o modo português, às vezes vai ficar até uma outra palavra, tá? Você vai aprender sons de palavras combinadas, né? Os tipos de conexão, chamado connected speech, que são formas que você tem de conectar as palavras, tanto quando você vai pronunciar, quanto quando você vai entender. Você tem que entender que ocorreu ali uma conexão para você conseguir entender o que foi falado, né? Sons modificados, contrações, reduções, certo? Você vai também aprender entonação, aprender e treinar a entonação, né? Como dar ênfase, entonação em perguntas, a diferença de perguntas para afirmações, tá? Tag questions, entonação de tag questions, muito importante, tá? E o mais importante, juntar tudo, você vai treinar com frases, textos, né? Também com áudios, para que você consiga estar destravando o seu listening e a sua pronúncia. Então, um curso completo que vai te deixar com o ouvido afiado, com o ouvido calibrado, para você entender o inglês falado e, além de tudo isso, você ainda vai adquirir uma boa pronúncia. Vamos dar uma olhada no curso para ver como que ele é por dentro. Muito bem, então essa é a plataforma do curso. É aqui que você tem acesso a todas as aulas. Então você acessa aqui os módulos, ok? Então você tem o módulo de vogais, consoantes, palavras isoladas, né, conexões. Todos esses módulos aqui que você pode ir acessando, né, e estudando. Vamos entrar aqui, por exemplo, no módulo de vogais, para você ver como é por dentro. Então, estes são os sons longos de cada vogal, tá? Lembre-se que os dois pontos... Então você tem aqui todas as aulas para você ir assistindo. Então você tem aqui esse capítulo de vogais, aí você vai ver aqui os sons das vogais, trabalhar bastante os sons das vogais, né, os sons de combinações de vogais, muito importante isso aqui, muitos alunos confundem. Então você precisa estar ciente de que existem essas combinações diferentes de vogais que formam sons diferentes, entendeu? Grande parte dos erros de pronúncia dos alunos vem de nunca nem ter visto isso aqui, não ter sido apresentado isso aqui. E também a dificuldade de entender o inglês, porque escuta o inglês e pensa que é um som, sendo que é outro som, né? Então depois você vai ter aqui o módulo de consoantes também, bastante completo, estudar o som do T, a diferença do T para outros sons, né? Então o T que é um som bastante importante do inglês, então você vai ter aqui de forma bastante completa. Depois você tem o capítulo o módulo de palavras isoladas, muito importante também esse capítulo, porque aqui você vai ver padrões de tônica, padrões de terminação. Esses padrões de terminação são muito importantes para você estar destravando o seu listening. Tem muitos padrões que você escuta e aí fica na dúvida. Só que quando você estuda aqui os padrões de terminação, começa a ficar mais fácil, porque você passa a estar ciente de como que essas palavras se comportam, entendeu? E aí depois você vai ter o módulo de conexões para você entender como juntar os sons, algo que acontece muito no inglês. Vai ter um módulo de contrações aqui, contrações com tag questions, tá? Bastante importante, contrações acontecem o tempo inteiro
no inglês, então você precisa saber reconhecer as contrações quando você escuta e também precisa saber usar. Esse módulo aqui é da maior importância para quem quer falar de forma mais natural. A maioria das frases que a gente fala no dia a dia tem alguma contração ali no meio, então é muito importante você aprender a fazer as contrações, né, com be, com not, com os modais. Então, contrações com tag questions também. Se você não sabe o que são tag questions, por exemplo, quando eu falo assim, você gosta de bolo, não gosta? Esse não gosta seria uma tag question ou question tag, que é aquela perguntinha do final. Então, existem muitos padrões de tag questions e você precisa também saber reconhecer e falar esses padrões. Depois você vai ter aqui um módulo sobre reduções, um módulo sobre entonação, também muito importante, né? Entonação é o que vai dar mais musicalidade para você não ficar falando igual um robô. Então, é importante você perceber porque muito do que é transmitido quando a gente está falando é transmitido pela entonação e não simplesmente pelas palavras. Quando você muda a entonação, você pode dar um ar de certeza, você pode dar um ar de dúvida, um ar de ironia, qualquer outra emoção que você esteja sentindo. Então, quando você usa a entonação, você transmite ali qual o sentimento que você tem no momento, certo? Então, também bastante importante. E além disso, esse é um curso que eu não recomendo você assistir só uma vez. Por que não? Porque quando você chega no final, você vê que tem coisas que conectam com as coisas do início. Então, quando você vai assistir o curso pela segunda vez, você já vai estar sabendo das coisas que tem lá para o final. E você vai ver ele com uma nova visão, certo? Esse é um conhecimento que eu acredito que todo aluno deveria ter. Se você quer destravar o seu listening, você precisa conhecer os sons do inglês, né? Nesse ponto já deve estar óbvio isso. Então, sem conhecer os sons do inglês, você vai acabar associando os sons que você escutar ao outro idioma que você fala, que nesse caso provavelmente vai ser o português. Então, se você não conhece os sons do inglês, as associações, né, as combinações que formam determinados sons em inglês, aí você fica patinando no inglês e muitas vezes sem entender por que seu inglês não destrava. Simplesmente porque você não estudou as coisas certas, entendeu? Então você não precisa ficar anos para se acostumar com o inglês. Você só precisa pegar o caminho certo, o caminho que vai te falar, ó, existem tais e tais combinações. Você tem que se acostumar com isso daqui para você desenvolver o seu listening e também melhorar bastante a sua pronúncia. Né? Falar absolutamente sem sotaque é muito difícil, você chegar no nível de perder o sotaque completamente. Mas você sabendo os padrões de sons do inglês, você vai conseguir, né, falar com muito mais clareza. Né? Mesmo que você ainda tenha um pouco de sotaque, você vai falar com muito mais clareza, vai evitar confusão entre palavras parecidas e também vai identificar muito mais fácil, você vai saber reconhecer muito mais fácil palavras diferentes, porque você vai saber, opa, esse som é do EE, esse outro som é do EI, esse outro som é do OO ou do OU. Então, você passa a reconhecer com muito mais facilidade os sons do inglês e aí você melhora o seu listening e melhora a sua pronúncia, ok? Então, essa é a plataforma para você dar uma olhadinha aí. Ao entrar no curso, você já vai ter acesso a tudo aqui, ok? Então, é só clicar e assistir no seu ritmo com aulas curtas, justamente para que você tenha o maior aproveitamento possível, ok? E quanto é que vai custar o acesso a tudo isso? Comprando hoje, você paga o valor de R$200, se você quiser pagar à vista, ou você pode parcelar em até 12 vezes de R$20,68. Você vai ter acesso por um ano ao curso, que é tempo mais do que suficiente para você assistir e reassistir as aulas. E, nesse período, quaisquer aulas novas que eu colocar, você vai ter acesso sem nenhum custo adicional. Então, para ficar bem entendido, o curso já está completo, mas treino nunca é demais. Então, ao longo do tempo, eu posso estar adicionando novos treinos para você ter mais material ainda para você treinar. E além de tudo isso, você tem uma garantia de 7 dias, ou seja, você pode entrar, ver como é, ver se é para você, ver se você gosta do estilo das aulas, e se não for, dentro desse período você pode pedir o reembolso do valor completo, tá? Não precisa nem justificar, é só você pedir o reembolso que você vai receber o reembolso e o acesso ao curso vai ser cancelado. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, boleto, Pix, PayPal e cartão virtual da Caixa. E o pagamento é processado pela Hotmart, tá? Uma das maiores e mais seguras plataformas de cursos online do Brasil. Por isso que eu escolhi essa plataforma, tá? Então, você pode ter certeza que você vai fazer uma compra segura, tá? Compra com total segurança. E um detalhe muito importante. Quando você for fazer a sua inscrição, é muito importante que você preencha os seus dados, principalmente o seu e-mail
corretamente, tá? Preencha com bastante atenção, porque é por lá que você vai receber os dados de acesso e as instruções para você estar acessando o curso. Então, preencha o seu e-mail com bastante cuidado, com bastante atenção, para ficar tudo ok. O curso tem algum pré-requisito? Quem tiver no nível já intermediário ou avançado vai ter mais facilidade para entender as frases e os textos, mas isso não quer dizer que quem é iniciante também não vá se beneficiar. Se você está no nível intermediário ou avançado, você vai ter o benefício de que você já sabe mais inglês e agora você vai simplesmente ajustar o listening e a pronúncia. Até se você já é fluente, mas você sente que a sua pronúncia e o seu listening não estão 100%, se você já faz um outro curso de inglês, mas você sente que o foco ali no listening não está muito forte, você vai poder se beneficiar com o listening confiante, ok? Se você for iniciante, você vai ter o benefício de que você vai estar aprendendo já os sons logo no início. Agora, você vai ter dificuldade de entender algumas frases, algumas traduções, tá? Lembre-se, é extremamente importante você entender os sons do inglês o quanto antes. Em quanto tempo vou concluir o curso? Olha só, o curso você pode fazer, as aulas são gravadas, então você pode fazer no seu ritmo, certo? Vai depender do quanto que você estuda. Então, você que monta o seu próprio ritmo, tá? Mas, nesse período de 1 ano, vai dar tempo de você ver e rever muitas vezes. Então, se você é uma pessoa que valoriza o seu tempo, clica no botão aqui embaixo, faça sua inscrição, tá? E entre para o Listening Confiante. E se você está em dúvida, entra, veja como é e depois você, se não for para você, você sai. Você tem uma garantia de 7 dias, tá? Justamente para que você possa olhar como é por dentro, ver se você gosta, ver se é para você. E aí, se não for para você, é só você solicitar o reembolso. Então, o risco fica todo nas minhas costas, ok? Então, clique no botão que está aparecendo aqui embaixo, faça sua inscrição e eu te espero lá dentro.